Graça e paz, meus amados, bom dia! Estamos de volta com mais um Café com Fé, dando continuidade então à nossa campanha do Setembro Amarelo, uma campanha que nós estamos fazendo uma campanha de prevenção contra o suicídio, e por essa razão, conforme eu prometi para vocês, durante esse mês nós vamos sempre fazer uma leitura bíblica, buscar uma palavra de paz, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, mas também vamos compartilhar com vocês aqui o testemunho de algumas pessoas que vivem ou viveram nessa época conosco. Às vezes a gente conta a história da Bíblia e as pessoas falam: mas isso daí foi lá no passado, isso não acontece mais, as coisas mudaram. Mas nós vamos perceber que quando se trata de problemas, quando se trata de dificuldades, não tem tempo, não tem época, não tem lugar. Os problemas sempre vão nos perseguir. E é por essa razão que eu estou fazendo então esse paralelo, lendo um texto bíblico, fazendo um paralelo com situações atuais, para que nós possamos nos reanimar. Então hoje eu quero compartilhar com vocês a história de Viktor Frankl, mas isso, é claro, só depois da vinheta, e não saia daí. Os textos que nós vamos usar como base estão escritos na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, e depois nós vamos para a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Então, na carta aos Romanos, no capítulo 5, nos versos 3 ao 5, Paulo vai dizer: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, nos versos 8 e 9, Paulo vai dizer: somos atribulados de todos os lados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Se eu fosse gastar o meu tempo para fazer uma exegese apenas desses textos que nós lemos, isso daqui já daria assunto para a gente ficar conversando aqui por horas. Esse texto, ele é extraordinário, mas, como eu disse para vocês, para nós não ficarmos muito presos e o nosso tempo não se alongar demais, então eu só vou fazer uma breve meditação para nós entendermos e já vou entrar no exemplo de hoje. Veja que aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim: nós nos gloriamos nas tribulações, ou seja, ao invés da tribulação me fazer mal, ao invés da tribulação me abater, ao invés da tribulação me entristecer, eu me glorio na tribulação. Por quê? Ele fala: porque eu sei, eu já entendi que a tribulação produz em mim paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. E aí ele confirma dizendo assim, e a esperança, ela não nos decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Olha que coisa extraordinária. Paulo conseguia entender que o propósito da tribulação era torná-lo uma pessoa mais paciente. E quando ele vai escrever aos Coríntios, ele fala assim: olha, nós somos sim atribulados de todos os lados. Vem tribulação de todos os lados, mas isso não provoca em mim nenhum tipo de angústia.
Eu fico perplexo com tanta tribulação, mas isso não me deixa desanimado. Eu sinto que estou sendo perseguido, mas mesmo durante as perseguições eu não estou desamparado. Posso até ficar abatido, mas nunca destruído. Era assim que Paulo enxergava a sua situação. E aí, de novo, você pode estar dizendo, mas isso era Paulo. E é por isso que eu quero compartilhar hoje com você a história de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um homem que sobreviveu ao Holocausto nazista. Ele foi conhecido como um renomado psiquiatra e um neurologista austríaco. E ele também ficou muito conhecido pela sua obra-prima, um livro que ele escreveu chamado Em Busca de Sentido, onde ele compartilha toda a sua experiência, toda a sua trajetória durante os 3 anos que ele ficou preso no Holocausto nazista, nos campos de concentração nazista. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do sofrimento desse homem, ele nasceu em 1925 e aos 36 anos de idade, ou seja, no ano de 1941, ele se casou e em 1942, ou seja, 1 ano de casado, ele estava em sua lua de mel praticamente, ele, a esposa que já estava grávida, seus pais foram detidos, eles foram presos e enviados para os campos de concentração nazista. Ali ele ficou 3 anos sofrendo. Ali ele viu sua esposa grávida do seu primeiro filho sendo morta pelos nazistas. Ali ele viu a sua mãe sendo executada pelos nazistas. O seu pai morreu de fome e de exaustão de tanto trabalhar nos campos de concentração nazista. Todos esses sofrimentos, todas essas terríveis dores pelas quais ele passou, a dor de perder a esposa, de perder a mãe, de perder o pai e da forma como ele perdeu, poderia ter sido razões mais do que suficiente para ele cometer suicídio e desanimar de viver. Mas ao invés disso, ele ficava não só olhando para si mesmo, como olhando para outras pessoas e tentando entender o que é que dava força para essas outras pessoas também sobreviverem. E ele percebeu que quanto mais sentido de viver as pessoas tinham, quanto mais razão de viver as pessoas tinham, mais fortes elas eram, mais resilientes elas eram. Então ele tentou descobrir uma maneira de encontrar força em meio à tribulação. E olha as frases, ou olha essa frase que ele deixou, como é poderosa. Ele diz assim: a última das liberdades humanas é escolher a própria atitude em qualquer circunstância. Ou seja, ele fala assim, não importa a minha condição, se eu estou preso, se eu estou livre, se eu estou na rua, se eu não estou, não importa pelas quais circunstâncias eu estou passando. A minha maior liberdade é, eu posso escolher como me comportar diante dessa circunstância. Ele acreditava que ao encontrar um propósito, seja ele ligado ao amor, ao trabalho ou à superação de algum sofrimento, ele acreditava que ele poderia superar e enfrentar qualquer dificuldade com muito mais força, com muito mais resiliência. Interessante que você pode estar se perguntando, tá, mas o que esse homem fez para que ele e toda a sua família fossem presos e para que ele sofresse tanto? Pois é, ele não fez nada. Ele apenas nasceu em uma família judia e na época, em 1941, 1942, quando estourou a guerra, os nazistas eles queriam exterminar os judeus da face da terra. Então, bastava ser judeu que já estava no alvo de Hitler, já estava no alvo dos nazistas, e esse era o único defeito dele, digamos assim. Então ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa revoltada. Mesmo assim, ele não desistiu, ele não desanimou. 3 anos depois
de ter sido preso, de ter sido detido, de ter sofrido tudo aquilo nos campos de concentração, ele conseguiu ser liberto pelos aliados e, saindo de lá, então ele se casou novamente, ele teve uma filha e a partir daí ele voltou a exercer a sua função, deu continuidade à sua carreira na psiquiatria. Ele continuou atuando como neurologista e ele deixou um legado. Como eu disse no começo, ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Ele morreu aos 92 anos de idade, mas até hoje o seu livro tem ajudado milhões de pessoas a encontrarem um sentido da vida, a encontrarem forças para viver em meio à dificuldade. Então, olha, ele tinha tudo para ser um homem derrotado, mas ele sobreviveu porque ele pensava em si e pensava nos outros. Então, se eu posso hoje te dar um conselho para que você encontre o seu sentido da vida, a sua razão de viver, o conselho é: pare de olhar para o seu próprio umbigo. Pare de achar que o seu problema é o pior de todos. Se você levantar a cabeça e olhar à sua volta, você vai perceber que existem pessoas que estão com problemas muito maior que o seu, com dificuldades muito maiores do que a sua. Então, ao invés de ficar chorando pelo seu probleminha ou pelo seu problemão, ao invés de ficar se lastimando, coloque-se de pé, levante a sua cabeça, entrega tudo nas mãos de Deus. Comece a orar para que Deus abençoe não só a sua vida, mas para que Deus abençoe a vida de outras pessoas que estão sofrendo muito mais do que você. E você vai perceber que quando você começar a orar por outras pessoas, a focar nos problemas das outras pessoas, Deus começará a resolver o teu problema. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu quero orar por você agora, quero abençoar a tua vida, para que você possa encontrar força e razão para viver. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero te agradecer por esse tempo de leitura e meditação da tua palavra, por esse devocional. Quero te agradecer por essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, essas pessoas que estão se preparando para ir agora para o trabalho, para a faculdade, pessoas que enfrentarão dificuldades, pessoas que enfrentarão desafios, ou pessoas que já estão enfrentando desafios, pessoas que não estão encontrando razões para viver, razões para permanecer lutando. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que a tua graça, que o teu renovo, que a tua consolação seja sobre essas pessoas. Venha, Senhor Deus, trazendo resiliência, trazendo experiência, trazendo paciência, renovando a esperança, Pai, para que essas pessoas possam, em nome de Jesus, encontrar razão para viver e terem uma vida abundante. Eu oro e as abençoo e te agradeço, porque eu sei que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Por isso eu quero abençoar essas pessoas com a tua bênção, dizendo que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada uma dessas pessoas, agora e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo tem abençoado a sua vida, como sempre eu peço, deixa aí seu joinha, se inscreve aí no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações e, é claro, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Amanhã de manhã, se o Senhor nos permitir e se estivermos vivos, estaremos de volta com mais um Café com Fé. Até lá!